Meninas, nossa jornada da alma, encontro de número 7. Semana passada nós falamos sobre a tríade do sucesso. Hoje nós vamos falar, eu adoro tríade. Hoje nós vamos falar da tríade da sua mudança. Nós estamos fazendo um caminho. No primeiro dia nosso, nós fizemos uma conscientização de que nós estamos em mudança e de que nós estamos numa jornada caminhando, ou seja, não é para ficar parado, é para se movimentar. Se chamou o nosso primeiro encontro de lugar de movimento, que é o trajeto da nossa vida, é o lugar da gente caminhando. No segundo encontro, nós resgatamos os pontos importantes da nossa vida. Eu pedi para vocês fazerem uma linha da vida, não sei se vocês têm aí, colocar os pontos importantes da vida de vocês, e depois eu perguntei, hoje, o lugar que você está no lugar que você queria estar, que você sonhou? Você se surpreendeu? Você se frustrou na sua vida, nessa caminhada, nessa jornada que você fez da linha? Então, nós resgatamos isso, e eu disse que é sempre tempo de recomeçar, tempo de voltar a crescer e de voltar a sonhar. Aí eu comecei a entrar no nosso processo dos sonhos. Sonhar é projetar uma imagem. Aí eu falei sobre a gente procurar os nossos ossos, é aquilo que já está morto, que a gente acha que já estava enterrado. Deus nos manda voltar lá e fala assim: olha, você tem muito ainda para sonhar e para conquistar. Profetiza sobre esses ossos. O quarto encontro foi continuando os nossos sonhos, mas eu falei mais sobre crenças paralisantes, aquilo que nos paralisa. Falei de três crenças paralisantes, de identidade, merecimento e de incapacidade. O encontro 5, eu falei sobre, continuando sonhar, falei sobre crenças, mas eu foquei mais nas crenças que nos movem. São as crenças que nos fazem ser mais confiantes, são as crenças fortalecedoras. E o encontro 6, eu falei da tríade do nosso sucesso: ser, fazer e ter. Hoje, a tríade da nossa mudança é sonhar, escolher e agir. Por que é importante a gente parar para resgatar essas coisas, esses conceitos? Porque a gente leva uma vida muito agitada. A gente coloca o piloto automático e vai fazendo as nossas tarefas, as nossas coisas do dia a dia, e a gente, às vezes, não para ver, de fato, se a gente está caminhando no lugar certo, se é isso que a gente quer, para rever algumas coisas. E, assim, a gente está num momento, numa sociedade, numa época de muito conforto, na verdade, se vocês forem ver. Porque nós estamos numa época em que, por exemplo, você não precisa de fazer comida todos os dias. A gente está na era do fast food, na era do só pedir comida pelo aplicativo. E muitas vezes a gente leva essa verdade e essa vida agitada para a nossa vida interior. A gente, às vezes, leva uma vida que os outros nos impõem, comida que os outros fazem, e a gente simplesmente vai engolindo, porque a gente precisa de se alimentar, a gente precisa de viver. Então, a gente não para ver que isso, todas essas coisas que a gente engole para o lado de fora, nos deixa estressadas muitas vezes. E hoje em dia é a época das mulheres estressadas. Muitas vezes as mulheres não têm tanta ocupação assim, mas o estresse delas está lá no alto. Elas ficam se perguntando: por que eu estou tão estressada se eu não tenho tanta coisa assim para fazer? Por que a minha mente está sempre trabalhando o tempo todo e não para, e eu não consigo alcançar aquela tranquilidade? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Olha bem a sua vida hoje. Olha bem para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua rotina. E eu faço a pergunta:
Você acha que a vida, a sua vida, está voando, indo muito depressa, ou você acha que ela está na velocidade certa? Diz aqui para mim no chat, que eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso, sobre a sua vida. Se a sua vida está voando ou se ela está indo na velocidade certa. Voando, às vezes eu também tenho essa impressão. Eu tinha essa impressão, até que eu parei com esses meus estudos, com essa minha nova vida, novos projetos que eu tive que parar tudo e eu vi o tanto que eu estava no piloto automático antes. E para mim a vida estava voando. Se a vida está voando para você, é porque ela está fora de controle. Essa é a realidade. É porque nós não colocamos prioridades na nossa vida e nós aprendemos a não dizer não, a sempre dizer sim e a engolir os fast foods que nos empanturram. E a gente fica estressada. Semana que vem eu vou falar sobre essa habilidade da gente colocar as prioridades da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre sonhar, escolher e agir. E tem muito a ver com você perceber que quando você está fora de controle, quando a sua vida está fora do seu controle. Tem uma historinha do livro A Tríade do Tempo, que eu acho muito interessante. É a historinha do rapaz, assim, me lembra muito do filho pródigo. O rapaz vivia dissolutamente e gastava toda a fortuna do pai dele. E o pai dele sabia que ele iria gastar toda a fortuna porque ele era uma pessoa irresponsável, ele era uma pessoa que não pensava no amanhã, ele só pensava no agora, imediatista. Então o pai dele, quando estava no leito de morte, o pai dele falou assim: eu sei, meu filho, que você vai destruir toda a riqueza que eu estou deixando para você. E o dia que isso acontecer, eu quero que você se lembre que eu deixei um celeiro para você, um celeiro velho. E você vai se lembrar desse celeiro. E você vai nele quando você tiver, assim, não aguentando mais, você não tiver mais nada na vida, vai nesse celeiro, que eu tenho uma surpresa para você lá. E ele sabia que o rapaz ia esquecer disso, porque quem, diante de uma fortuna toda nas tuas mãos, vai lembrar de um celeiro velho? Então, o homem morreu, o pai morreu, e o rapaz continuou vivendo a vida dele do jeito que o pai dele tinha profetizado. E ele gastou tudo, ficou devendo. Como ele era uma pessoa que não tinha controle das finanças, também não tinha controle das emoções e dos relacionamentos, então ele ficou no fim sem dinheiro, sem amigos e sem ninguém. Ele foi para o fundo do poço. E aí, lá no fundo do poço, ele se lembrou que o pai dele tinha falado. O celeiro. Aí ele foi lá no celeiro velho que o pai dele tinha deixado. Chegou lá, tinha um bilhete do pai dele escrito assim: se você chegou até aqui é porque você chegou no fundo do poço e só te resta uma coisa. E aí tinha uma corda amarrada, sugerindo que ele colocasse o pescoço e se jogasse dali de cima. E foi o que ele fez. Ele falou: se é meu pai que está mandando isso, é isso que eu vou fazer. Colocou a corda no pescoço e se jogou lá de cima. Só que quando ele se jogou, na verdade, a corda estava num lugar muito oco. Que aí, quando ele se jogou, ele caiu no chão. E em cima dele caiu um monte de riquezas que o pai dele tinha estocado. Um monte de joias, moedas, dinheiro, tinha muita coisa ali para ele recomeçar a vida. E junto desse tanto de riquezas que caiu em cima dele, um bilhete do pai dele também caiu e estava escrito assim: quando a pessoa chega no fundo do poço, ela pode recomeçar de novo. E você tem uma segunda chance
só que agora de fazer o certo na vida. Eu comecei com essa história do Christian, o autor que nos conta essa história, porque eu achei muito pertinente falar sobre isso. Que a gente fez aquela linha da vida, e pode ser que você esteja num momento da sua vida que fale assim, cara, eu fiz tanta escolha errada, e eu acho que daqui para frente não me resta muita coisa para eu conquistar, porque eu perdi minha juventude, eu perdi muitos anos antes, agora eu tenho muito mais para perder, porque eu tenho filhos, tenho casamento, já não me preparei para esse tempo. Aí você fica olhando para a sua vida e fala assim, nossa, na minha idade muita gente está se preparando para se aposentar. Na minha idade muita gente já está aposentado, já está com a vida ganha. E eu aqui querendo recomeçar, não tem como. Eu não sou mais aquele jovem de antigamente. Ah, se eu tivesse a chance de voltar lá na minha juventude. Às vezes a gente pensa assim. Mas essa história nos conta que a vida sempre ela nos dá de presente o recomeço e a esperança. Não importa a idade que você tenha, não importa o ponto que você está, vida é oportunidade. Então, a nossa primeira tríade da nossa mudança é sonhar. E sabe, esse jovem, ele tinha perdido todos os sonhos dele, ele perdeu tudo porque ele perdeu o dinheiro, os sonhos dele, na verdade, o valor dele estava tudo no dinheiro, tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo, então ele perdeu a esperança na vida. Só que quando o pai dele deu de novo essa oportunidade para ele, que ele olhou para a riqueza jogada em cima dele, ele percebeu que agora ele podia voltar a sonhar e falar, não, agora eu posso fazer coisas melhores, agora eu posso fazer melhores decisões, agora eu posso começar tudo de novo. Meu pai me deu uma nova oportunidade para eu fazer. E o sonho, minhas queridas, às vezes é a sua riqueza. Sabe? Aquilo que o pai deixou cair para o filho, é isso que a gente recebe, os nossos sonhos, a nossa vontade de fazer as coisas, de sonhar, a nossa esperança. Porque o sonho, o que é o sonho? É um norte, é uma bússola, é um guia, é uma direção, é um caminho para onde você quer ir. Se você não tiver esse sonho, você não tem para onde ir, você fica perdido. Quando eu estava fazendo isso aqui, esse mapinha aqui, nessa hora que eu estava escrevendo isso, é a bússola, eu me lembrei da história da Alice no País das Maravilhas. Eu gosto muito dessa história. Detalhe, eu não gostava. Quando eu assistia desenho infantil, era a história que eu menos gostava, porque para mim, a primeira vez que eu assisti o desenho, eu achei muito confuso. Assim, muita coisa que não fazia sentido. Mas aí, queridas, eu fui ler o livro do Lewis Carroll. Na verdade, é um livro filosófico, um livro de um matemático, e ele é escrito para crianças, mas ele é para os adultos refletirem, porque ali você encontra muitas verdades para a gente. E uma delas é uma muito conhecida. Hoje eu revi esse pedaço do desenho. A Alice, na verdade, é uma menina que ela vê a vida dela como uma coisa enfadonha, muito tediosa a vida dela. A vida dela não tem coisas novas, não tem coisa que faça o coração dela bater. Não, é tudo muito tedioso, ela acha tudo muito chato. E aí ela encontra um coelho branco correndo com um enorme relógio nas mãos e correndo indo em direção a alguma coisa falando que está com pressa. E ela segue esse coelho e cai num buraco. E ali começa o país maravilhoso que ela cai. E se você for ver o livro, que tem a continuação depois dele, O País dos Espelhos, você vê que
a imagem de uma criança saindo para a puberdade, deixando a infância de lado e tentando descobrir quem é. Porque a todo momento, essa menina, ela tenta descobrir quem ela é, Alice. Às vezes ela fica grande, às vezes ela fica pequena, às vezes ela se sente enorme e poderosa em uma situação, outras horas ela se sente impotente, fraca e debilitada diante de algumas situações. E aí, tem uma parte que eu gostaria de trazer para vocês, que assim, ela está em busca dela mesma, perdida dentro da própria identidade. E aí ela para diante de uma árvore. E a árvore tem um monte de setas ligando para tudo quanto é lado, em direções diversas. Aí ela chega e fica assim, perdida diante daquele monte de direções e de caminhos. Aí o gato aparece para ela, que é um personagem muito misterioso e muito interessante também. Se vocês forem ler o livro, vocês vão achar muito interessante esse gato. Muito simbolismo nesse gato. E aí ela encontra ele e fala assim, senhor gato, me diz aí que caminho que eu devo tomar. Aí o gato diz assim para ela, depende, para onde você quer ir? Aí ela diz assim, não sei para onde, importa para onde eu quero ir, não sei para onde eu quero ir. Aí ele fala a frase célebre, então, não importa o que caminho você tomar, porque para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Olha que filosofia maravilhosa que tem este desenho. Para quem não sabe para onde vai, pode tomar qualquer direção, porque pode dar em qualquer lugar, já que não tem um rumo, não tem uma direção, não tem uma meta, não tem um sonho. Está vendo a importância do sonho? Porque com o sonho, você define os caminhos que você precisa de tomar para chegar na direção que você quer, no destino que você quer. Para você conquistar, para você fazer algo, inclusive, irmãs, você lutar por um sonho é a coisa mais deliciosa que existe. Vocês devem ter vivido isso. Por exemplo, quando vocês engravidaram, souberam que estavam grávidas, numa gravidez planejada. Sabe aquele sonho? Caramba, eu tô grávida. Aí o caminho que você faz quando você está grávida é de sempre pensar na vida que está dentro da sua barriga. Eu me lembro que até atravessar a rua, até caminhar nas ruas, eu pensava primeiro no ser que eu estava gerando dentro da minha barriga. Então, eu tinha um sonho a ser realizado, eu sabia que eu ia chegar naquele destino, que era parir alguém, parir uma vida, mas nesse caminho eu tinha umas direções a tomar. Boa alimentação, muita visita ao médico. Eu vejo o exemplo da minha mãe. A minha mãe, gente, é uma mulher viúva. Meu pai morreu em 2015 e ela se apaixonou agora. Gente, ela lutou para ela não se apaixonar. Eu vi a luta dela. Porque ela não queria deixar a gente, porque tinha aquela coisa assim, eu sou esposa de um homem só, ela sempre falava isso. Mas aconteceu do homem conquistar ela. É um senhor de 81 anos. Gente, se vocês ouvirem os áudios e ver o jeito que ele trata ela, é a coisa mais linda do mundo. Eu me apaixonei. Ele chama ela de meu amor. Ele fala para ela que ela é linda. Aí minha mãe, ela está toda derretida gente, ela está assim, ela está com um brilho no olho, porque ela vai casar esse mês. Sabe, eu vejo uma senhora de 68 anos vivendo como se fosse uma adolescente, o sonho de se casar novamente.
Então, ela resgatou um sonho, e eu vejo a importância disso na vida da minha mãe. Minha mãe rejuvenesceu não sei quantos anos. Nossa, tanta coisa que ela achava, que ela fazia questão, picuinhas, porque a minha mãe é toda cheia assim, minhas louças, minha cozinha, minhas coisas, minha mãe gosta de ter o controle. Ela largou mão de tudo, gente, para viver esse sonho. E para ela, tanto o rio como pode estar correndo para cima, como para baixo, está tudo bem. Sabe quando você está apaixonado? É exatamente esse o retrato de quando você se apaixona por um sonho seu. Tudo fica mais bonito, tudo fica mais leve. Porque o sonho, na verdade, ele é um combustível para a nossa alma. A gente precisa de sonhar. É, eu estava vendo o filme da Alice no País das Maravilhas, que foi, gente, o desenho que eu mais gosto. É o desenho de 1954 ou 57, não sei. É mesmo, Aida? Legal, né? É um exemplo, isso mesmo. Que aí eu fui resgatar essa história, porque é do Walt Disney, né? Esse desenho. Eu fui pesquisar, e esse desenho é um dos primeiros que foi feito pelo Walt Disney. E eu tinha lido a história do Walt Disney. O Walt Disney foi um rapaz que foi totalmente descredibilizado na época dele. Ele nasceu em 1901. Então, com 17 anos, ele quis ir para a Primeira Guerra Mundial e não aceitaram ele porque ele era menor de idade. Então, ele se ofereceu para ser, para dirigir a ambulância, porque ele queria, ele disse que ele sempre quis viver por um sonho. E aí ele viu que ele desenhava muito bem, ele começou a desenhar. E o primeiro personagem dele foi o Mickey Mouse, que ninguém acreditava que um ratinho ia fazer tanto sucesso. E na verdade o Walt Disney, ele começou a ser o Walt Disney por causa do Mickey Mouse. E o interessante é que o Walt Disney, ele vem de sonhos. E ele foi o homem que mais sonhou nesse mundo. Ele disse que tudo para ele era sonho. E ele diz assim: se você sonha, é porque você é capaz de realizar. Ele fala algumas frases no livro dele. E aí, o slogan do Walt Disney, se vocês lembram qual é o slogan do Walt Disney? É: não desista dos seus sonhos. Quem diria que um cara ia ganhar dinheiro com os sonhos dos outros, sonhos de criança? E aí, quando ele faz os desenhos dele, hoje ele morreu em, não sei, década de 70, talvez, de 60, não, na década de 60 ele morreu. E o império dele hoje é um império que inclui a Pixar, inclui, como é que chama? Marvel, inclui, assim, é um império grandiosíssimo de sonhos, que as pessoas amam esse tipo de entretenimento. Então, o sonho, ele é importante porque te faz visualizar um futuro e te dá motivação para você viver por algo. Isso nos motiva, inclusive, a mudar, que hoje nós estamos falando da tríade da nossa mudança, né? Eu me lembro que eu tinha muita vontade de conhecer a Bíblia, como meu pai e como minha mãe. E eu falava assim, cara, a Bíblia é muito grande. Eu nunca vou conhecer a Bíblia como eles conhecem. E esse pensamento eu tinha quando eu era jovem, adolescente. E eu falava assim, nossa, eu nunca vou ser como eles. Só que eu comecei a ler, li uma vez, li duas vezes, comecei a estudar, comecei a ler. Depois de ler dezenas e dezenas de vezes que eu li a Bíblia, eu parei quando eu tinha mais ou menos 30 anos, quando estava grávida da Sofia. Eu parei e falei, agora eu quero conhecer todas as mulheres da Bíblia. Aí eu peguei mulher por mulher para estudar
todas as histórias da Bíblia da visão feminina, da história feminina. Eu achava que eu não seria capaz, que era muito grande, que era assim muito distante, que eu nunca iria ser como meu pai e minha mãe, ou fazer comparações. Daí eu comecei a sonhar, falar assim: ah, eu quero fazer isso, eu quero conhecer a Bíblia. Aí eu fiz a segunda tríade nossa, que é a tríade da escolha. Eu escolhi viver este sonho. Sabe? Às vezes a gente fica escravo das circunstâncias, escravo das situações. A gente acha que essa situação que a gente vive, ela não nos permite sonhar. Só que isso não é verdade. Sabe por quê? Quando a gente faz isso, na verdade, a gente está dando ao acaso para o acaso controlar a nossa vida. E a gente precisa de visualizar o que eu quero ser, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. E o interessante, né, nessa parte da escolha é que a gente não precisa de esperar as situações mudarem. Na verdade, não é a situação que muda, somos nós que mudamos. É o nosso olhar que muda. E a gente precisa de escolher mudar o nosso olhar, mudar a nossa atitude diante da vida. Até porque, se a gente não decide a nossa vida, alguém vai decidir por nós. Ou algo vai decidir por nós. Porque a nossa vida é movimento. Se a gente ficar em cima de uma esteira, como é que chama? Uma escada rolante, uma esteira rolante, você não sabe para onde você está caminhando, você não faz a escolha de se movimentar. Você simplesmente se deixa ir. E aí faz igual a Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho que der, que a vida te der, você está indo de olho fechado. Porque, na verdade, você não está controlando. Espera aí que eu esqueci de colocar minha bateria aqui, gente. E, às vezes, a gente prefere andar nessa esteira rolante porque a gente tem medo. Medo de escolher. A gente tem medo de errar, medo de fazer novo, medo de mudar. Mas a vida ela é feita de escolhas. E o fato de você não escolher já é uma escolha. O fato de você deixar para o outro escolher sua vida já é uma escolha sua. Que você está fazendo. E você pode até olhar para a sua vida e falar assim: nossa, quanto tempo eu perdi. Eu escuto muito isso. Eu também já disse isso. Quanto tempo eu perdi. Quantos arrependimentos eu tenho de não ter começado lá. Se eu tivesse a minha mente de hoje lá nos meus 20 anos, lá nos meus 15 anos. É assim que a gente fala, não é? Mas eu digo para você, como a primeira história que eu contei agora, a vida sempre nos dá oportunidades. A vida é oportunidades. E enquanto existe vida, existe esperança. E nunca é tarde para começar. Se esse é o tempo de você começar, o tempo é hoje. Não é olhar para o passado, não precisa de olhar para o passado com arrependimento. É começar daqui para frente. Porque daqui a um ano, você vai agradecer muito você por ter começado hoje. Eu estava vendo um livro, esqueci o nome do autor, o livro chama Terceira Onda. Ele fala que a evolução humana ela foi feita de 3 ondas que ele, que, que ele, que ele descreve. Ele fala que a evolução humana aconteceu, na primeira onda foi a agrícola,
em que as pessoas, a maior riqueza delas era a terra. Então, o homem vivia para plantar e colher, né? E então a terra era o maior bem que se podia ter. O maior sonho era ter terra. E aí a segunda onda foi depois do iluminismo, a Revolução Industrial, que foi a onda industrial, que foi as grandes máquinas, as grandes produções. Então, o homem, nessa época, o que, que ele fazia? Ele virou uma máquina. Você vê aquele filme do Charles Chaplin, que ele serve só para apertar as coisas assim, e ele fica tão condicionado a apertar botões, que era só isso que ele fazia o dia inteiro na indústria, que ele saía apertando tudo que ele fazia, ele apertava, ele ficava como se tivesse dois instrumentos assim, dois instrumentos que ele apertava as coisas, ele ficava como se ele tivesse, as mãos dele eram uma extensão do instrumento. Então, na era industrial, foi assim um boom das pessoas irem trabalhar. As mulheres começaram a trabalhar, na verdade, as mulheres saíram de suas casas exatamente porque a indústria precisava de mão de obra. Aí as mulheres foram para as indústrias para trabalhar, porque elas tinham o jeito de fazer. Então, tinha espaço para elas trabalharem nas indústrias. Só que a terceira onda veio, não mais a onda industrial, que é essa que nós estamos vivendo, que chama a onda da informação. Que agora o nosso bem maior não são máquinas, é o próprio ser humano, os valores humanos. Agora o homem é mais importante. É o que está atrás da máquina, é o que faz a máquina girar. Hoje, o nosso maior bem é o nosso conhecimento, são as nossas especialidades, é naquilo que a gente naquilo que a gente é bom, as nossas habilidades. É aí que está a nossa maior riqueza. Então, nós estamos na era da informação, do conhecimento. Por isso que não cabe mais a gente viver como na era industrial. Não cabe mais você viver estressado, porque você não é máquina. E se você for ver hoje, eu tentei trabalhar, tentei assim, com muito pouco gosto, trabalhar na psicologia organizacional, mas não é o meu forte. E a psicologia organizacional, ela traz humanização para as empresas, sejam elas quais forem. A área da saúde, a área do transporte, seja qualquer tipo de empresa de entretenimento, precisa de colocar o homem no centro de tudo, no seguinte sentido: você está fazendo produtos para o homem e você precisa de tudo tem que girar em volta das pessoas e do cliente. É a tal da empatia. Hoje você se ouve muito falar sobre empatia nas empresas, que é você saber o que o seu cliente sente. E só faz sucesso quem consegue entender a dor do outro hoje. A era do conhecimento. Por isso, de novo eu torno a dizer, você não precisa de ser máquina. Você precisa de parar e dizer, eu não estou mais na era industrial, na onda industrial, eu estou na onda do conhecimento. Então, eu sou o maior bem que uma empresa pode ter. Uma vez eu fiz um trabalho de como você, para uma empresa, de como você seleciona secretárias, como selecionar uma secretária para o seu negócio. E aí, em primeiro lugar, a secretária precisa de entender quem é o seu público, quem ela vai atender, ela precisa de ser simpática, ela precisa de ter inteligência emocional, ela precisa de ser gentil, ela precisa de sorrir. Por quê?
Porque a secretária é a porta de entrada dos clientes para a sua empresa. A importância da secretária não é mais se mexe no computador, se faz muita coisa ao mesmo tempo, não importa se você faz lento ou não. O que importa é você ter a cara da empresa. Então, você vê como você é o maior bem nos dias de hoje. Não sei se vocês estão vendo que a máquina está invadindo, hoje em dia, a máquina está invadindo o lugar onde os homens faziam, onde era o lugar dos homens. E as pessoas estão se assustando. Mas olha só que interessante. Por exemplo, aqui em Anápolis, eles trouxeram essa realidade lá no Rio Vermelho, lá do Jundiaí. O Anderson foi lá e o Anderson viu isso. Não existir mais as caixas de supermercado. Porque o cliente entra no supermercado, pega o que tem que pegar, passa ele mesmo pelo caixa, porque é tudo automatizado, você mesmo passa item por item, você que passa lá, você coloca na sacola e você vai embora. Então, você não precisa de uma pessoa lá para pegar produto por produto, você não precisa ficar numa fila, esperando para pagar. Não, você faz tudo muito rápido, tudo muito automatizado. Aí eu vi algumas pessoas reclamando, falando, mas está tirando o emprego, coitada das caixas dos supermercados, estão tirando o emprego delas. Aí eu digo nesse meu novo olhar do novo mundo, que nós não somos máquinas. Nós não temos que fazer o papel da máquina. Porque isso aqui, ó, pegar aqui, colocar aqui, pegar aqui, colocar aqui, isso não é trabalho de ser humano. O ser humano tem inteligência, gente. Ele tem criatividade. Ele tem que estar num lugar onde ele possa se sentir valorizado. Onde ele possa ver que tudo que ele faz é humano e não máquina. A gente tem que olhar o novo mundo e a gente tem que se colocar nesse lugar e se valorizar como pessoa. Se você, querida amiga, está num trabalho que te vê como uma máquina, chama um psicólogo para ir lá e fazer uma avaliação, um diagnóstico nessa... Adorando, Aida, é isso aí. Tem que fazer, gente, porque nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. E nós temos que fazer com que a nossa inteligência, a nossa parte humana trabalhe. E não trabalhar no automático. Isso faz parte da escolha. Você escolher não ser máquina. Ok? Você escolher sua vida. Você escolher o seu trabalho. O tipo de vida que você quer levar. Existem pessoas com 50, 60 anos. Eu atendi semana passada uma senhora de 65 anos que está em transição de carreira. Transição de carreira. Que coisa linda, gente. Os nossos tempos hoje nos proporcionam. Antigamente, a época industrial, a mulher com 50, o homem com 60 anos tinha que ficar em casa, que já era inútil, não fazia mais nada. Vocês estão vendo o envelhecimento positivo? Por que eu estou estudando muito sobre isso? Porque não tem limite para nós, gente. Não tem cabelos brancos, não tem idade cronológica, século que eu vivi, eu nasci em 1970, na década de 70. Não existe isso que me faça parar e me faça envergonhar e me faça dizer eu não posso porque eu nasci lá, eu tive a minha época. Não, enquanto a vida é a minha vida aqui. Eu sempre falo para a Sofia sempre me lembra isso. Mãe, não é minha época, é a nossa época. Ai, na minha época. Não, minha época é hoje. Foi antes, e eu tenho o privilégio de dizer, 70 foi a minha época, 80 foi a minha época, 90 foi a minha época, anos 2000 foi a minha época, 2010 foi a minha época, agora 2020 é a minha época também. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo isso? Que privilégio que eu tenho, gente, de ver a revolução humana, a
evolução humana. Eu tenho esse privilégio e de estar tão bem quanto qualquer mocinha hoje. Eu olhar para ela, poder olhar dentro do olho dela e falar assim, eu tenho muito para te ensinar e você também tem muito para me ensinar. Como é essa sua linguagem hoje, como nós vivemos aqui juntas nessa nova década, nesse novo tempo. O bom de exercer, olha o que a Aida está dizendo, o bom que exercer o intelecto não tem limite, não tem mesmo, não tem idade. Não tem, inclusive, você ter limitações físicas. Cego, mudo, aleijado de pés, seja o que for, de mãos, seja o que for, qualquer limite que você tenha, não importa. Você usa o seu intelecto, sua mente, sua riqueza, suas experiências, seus sonhos, seus projetos. E aí, a terceira tríade da sua mudança é ação, é agir. Primeiro foi sonhar, a importância e o poder de você sonhar. Depois a importância e o poder de você escolher a sua vida. E agora a importância de você agir. Porque sem ação, você não sai do lugar. Tem muita gente que está cheia de sonhos na mente. Mas as frustrações, elas são muito mais volumosas. Por quê? Porque não fez nada para mudar ou para realizar esses sonhos. E a gente precisa da ação. A gente fez o quê? A gente projetou, desenhou e sonhou, tá? Idealizei, sonhei a projetar uma imagem, eu sonhei, eu escolhi, eu decidi fazer isso, agora eu coloco em ação. E colocar em ação é passo a passo. Você não tem que pensar lá no degrau lá em cima, você tem que pensar só no primeiro degrau, no passo de hoje. É esse que você tem que se preocupar. Você fez o de hoje? Beleza. Já está de bom tamanho. Porque o poder da persistência. Você dá um passo hoje, um passo amanhã, um passo depois da manhã, daqui um mês você já caminhou tantas léguas, daqui um ano, quantos quilômetros em direção ao seu sonho. E o bom de sonhar, eu sou uma pessoa que sempre diz isso, enquanto você está agindo no sonho, você coloca um sonho para praticar, você vai vendo que ele vai se ampliando. Você falava, nossa, eu só sonhava isso. Gente, eu descobri que isso é fácil. Eu posso sonhar mais, e os seus sonhos, eles vão se transformando. E muitas vezes eles vão aumentando de tamanho, porque você praticou aqueles pequenos sonhos, você viu que você é muito capaz de realizar os seus sonhos. Você sabe que às vezes a gente, e muitas vezes eu falei isso, ai, não foi da vontade de Deus que eu fizesse faculdade tal, que eu casasse com tal, com tantos anos, que eu tivesse não sei o quê, que realizasse esse sonho. Não foi da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, eu teria realizado. Ou isso aqui teria tido, estaria nas minhas mãos. Gente, isso tem é só um pouquinho de verdade, mas tem um tantão de desculpas para a gente não realizar coisas. Porque, na verdade, essa é uma posição de quem não quer se responsabilizar pela própria vida. Porque é mais fácil a gente colocar a responsabilidade em Deus. Deus não quis. Não foi da vontade de Deus. Às vezes, até que foi. A gente tem que saber a diferenciação. Mas em muitas vezes, gente, a responsabilidade é nossa. E não de Deus. Porque Deus tem sonhos para a gente, lembra? Que Deus ia derramar sonhos sobre nós nos últimos dias. E sonhos é realização de coisas. E a gente fica esperando Deus nos trazer e nos dar de mão beijada. E às vezes Deus traz as oportunidades para a gente não enxerga essas possibilidades, essas oportunidades.
Eu sempre digo, o meu diploma, que eu quis muito fazer, de ter o meu diploma, porque eu comecei a fazer a psicologia, na verdade, eu comecei lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. E eu parei no meio, fiz outras coisas, aí depois eu vi que o meu sonho de fato era psicologia, eu tinha que voltar para a psicologia. Aí voltei para a psicologia depois que eu vim aqui para Nápoles. Comecei de novo a psicologia. E eu digo, meu diploma, tudo bem, Deus me deu inteligência, Deus me deu saúde, mas o meu diploma, quem conquistou foi a minha persistência de levantar todos os dias de manhã e ir para a faculdade. Se eu não tivesse feito esse movimento de me levantar durante 5 anos de faculdade, 2 anos de residência, e tivesse feito tudo isso, eu não teria pegado um diploma e uma autorização para eu ser uma psicóloga. Deus não ia enviar lá de cima. Aí entra a minha espiritualidade, que cada vez que eu levantava de manhã e olhava o sol, porque eu levantava junto com o sol, e eu via o sol, conforme eu ia andando para a faculdade, eu ia andando todos os dias, e o sol se levantando assim, eu agradecia a Deus e falava, obrigada, Senhor, porque o Senhor está me dando forças, o Senhor está me dando vontade, o Senhor está me dando saúde, e o Senhor está me dando essa alegria infindável de estudar dia após dia, mergulhar nos livros. É chato? É, mas é uma coisa que eu quero, porque eu quero lá na frente. É um sonho de muitos anos para ser realizado. Mas eu tive que fazer isso. Então, a gente tem que ver a nossa responsabilidade, a nossa ação na realização dos nossos sonhos. Eu queria ler Eclesiastes com vocês. Eclesiastes, capítulo 11. O versículo 1, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar esse pão. Quando eu li esse livro, esse versículo, eu imaginava eu jogando um pão num rio. Aí o rio de água corrente, né, ia embora. Aí eu falava, não tem lógica. Porque você joga alguma coisa no rio, o rio leva embora. Não é a lógica? É você jogar no rio e ir embora. Tem aquele negócio, as águas do rio não são as mesmas, nunca são as mesmas, porque elas correm. Pois esse é o princípio bíblico. É o que Deus nos manda fazer. Lançar o nosso pão nas águas, porque ele vai voltar para nós. Gente, eu acho que isso muito é sonho. Muito, cabe muito nesse sonhar. Porque o pão é aquilo que te alimenta, é a sua motivação. Lembra? Aquilo que te faz levantar de manhã, aquilo que te faz lutar por algo. É o seu sonho, é o seu projeto. E aí, o o Salomão está falando? Você pega esse sonho, não fica guardando ele, não. Joga na água. Eu vejo essa água como tempo. Que a gente acha que o tempo leva tudo. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. Você joga, mas depois de uns dias tem um retorno. E esse pão, esse sonho, ele vai te alimentar de volta. Você vai se alimentar por esse sonho que você lançou no tempo. Vocês estão entendendo o segredo do negócio? Às vezes você fica minguada no seu sonho, aí com seu sonho escondidinho dentro de você, e você fala assim, eu não consigo ser bem-sucedido como as outras pessoas, eu não consigo ter sucesso, eu fico só nessa frustração, eu acho que não vai dar certo. Princípio bíblico, pega esse sonho e lança. Faz ele agir, porque ele vai voltar para você uma hora. E aí você não precisa de ser imediatista, você não pode ser imediatista.
é aquela questão do você plantar e esperar o momento de germinar e o momento de crescer. Você lança e espera e aguarda que o momento certo vai voltar para você. Vai te sustentar de volta. Bom, eu preciso ter muita coragem. Porque eu fico imaginando um pão que você lança e vai embora, né? Que você vai perder no tempo. Você tem que ter coragem para lançar e dizer assim, será que volta? Tem aquela dúvida, né? Será que eu faço isso aqui? E se? E se não der certo? E se eu fracassar? E se os outros rirem? E se eu morrer na praia? Não, fé, lança. E faça isso todos os dias. Lembra? Um diploma não cai do céu. Você tem que levantar todos os dias e fazer aquilo que te move, que te dá alegria. E aí, se você for ler o capítulo do 11, ele fala uma coisa no versículo 4, assim, ele diz assim, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você olhar as circunstâncias, você não consegue colocar esses sonhos em prática. Você não tem que ficar olhando as circunstâncias, as coisas para o lado de fora. Você tem que simplesmente lançar, agir. Dá medo? Dá. E quem tem medo, usa esse versículo aqui, ó. Quem somente observa o vento nunca semeará, o que olha para a nuvem, para as nuvens nunca cegará. É aquela pessoa que tem medo, é medrosa, aquela pessoa que usa todos os tipos de justificativas, de desculpas, não quer sair do lugar. Essa que nunca vai cegar. Porque não semeia, porque está olhando o tempo, está olhando isso, está olhando aquilo. A gente tem que tomar atitudes para o futuro. Porque o jeito que você está levando a vida hoje aqui, você vai colher daqui a um ano. E eu acho lindo quando eu vejo na palavra de Deus que o próprio Deus, ele tem os planos dele. E Jó diz que nenhum desses planos é frustrado. Nenhum. E o Deus é o meu maior exemplo disso. Frustrar planos. Vânia, mas e se eu tiver um sonho e eu ver que ele não cabe direito? Você tem o plano B, o plano C, o plano D, porque nós não somos Deus. Quem não frustra nenhum plano é Deus. Nós, muitas vezes, se você for ver a história dos grandes homens, que eu gosto muito de ler biografia, porque eu me identifico demais de ver que as pessoas se frustraram, se frustraram, se frustraram, até um dia acertar. O que é frustrar? É a tentativa. Tentativa, tentativa. Você frustra, mas você não desanima. Você continua, continua, continua. Quantas pessoas, se você pode lembrar aí a época de estudante, quantas vezes você quis desistir dos seus estudos? Não deu vontade de desistir? Mas você perseverou até o fim. Fim não, porque até hoje nós somos estudantes, nós somos eternos estudantes, não é não? Eu, pelo menos, eu sou. Nunca paro de estudar, eu sou aluna da vida. É claro que para muita coisa eu sou mestre hoje, porque eu vou criando diplomas, né, de experiência. Mas em muita coisa eu preciso de aprender muito. E eu amo ser essa aluna na vida. Por quê? Porque o sonho nada mais é do que você ver coisas diferentes na sua frente. O sonho não é mais do mesmo. Sonhar e fazer coisas e desenvolver na vida não é você fazer sempre a mesma coisa com mais volume. É você fazer diferente. É você olhar perspectiva de vida diferente. Esse é o sonho. Isso é sonho. A bússola, o sonho, eu disse que é uma bússola, que é um guia, é um GPS.
É uma coisa que te leva para um lugar que você está caminhando e você não conhece direito. Por isso você precisa do GPS. Não é aquele caminho que você faz todos os dias de olho fechado no automático. Isso não é sonho. O sonho é você fazer as coisas diferentes. O sonho é você passar pelo medo, é você passar pelo desconhecido, é você passar pelo não estou controlando isso, não sei o que vai dar. Tudo isso é qualidade de você fazer coisas novas, de você se lançar a novos projetos. Mas essa é a vida que vale a pena viver. É o risco. Porque vida é correr risco. Você não quer correr risco, é morte. A morte você não corre risco, porque já está morto. Agora a vida é correr riscos. Nós, o tempo todo, corremos risco dentro de nós. Bactérias, na verdade, doenças, o tempo todo, tempo todo. Se você não comer, você pode, o seu organismo pode bater as bielas, por exemplo. Então, viver é um risco. E se viver é um risco, por que eu não viver o melhor dessa vida? Que é eu conhecer todos os meus limites, todos os meus potenciais, tudo aquilo que me leva a ter orgulho de viver, quando eu voltar para Deus, que é da onde eu vim, eu posso oferecer para Ele aqueles talentos multiplicados e não enterrados, por vergonha, por medo. Não. Eu peguei tudo isso que Deus me deu de vida e eu fiz produzir mais e mais, porque eu botei em ação. Eu sonhei, eu decidi escolher e eu botei para praticar todas essas coisas. É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Alguém quer falar alguma coisa?